Conto contado para contar. Tudo isso é verídico. Para as crianças que brincam à luz da lua, meu conto é uma história fantástica. Para as fiandeiras de algodão durante as longas noites da estação fria, minha narrativa é um passatempo deleitável. Para os senhos hirsutos e os calcanhares rachados, é uma verdadeira revelação. Eu sou ao mesmo tempo fútil, útil e instrutivo. Amadou Ampatebá. Olá, amigos do Rebu. Hoje eu vou falar com vocês aqui um pouquinho sobre Amadou Ampatebá, esse grande escritor, etnólogo e o homem responsável por primeiro ter recolhido, transcrito e explicado os tesouros da tradição oral da África Ocidental, do povo Pole, esse povo ao qual o escritor pertencia. Bom, antes da gente começar aqui o nosso papo, é importante dizer o seguinte: esse vídeo ele é o primeiro vídeo de 3 que serão lançados aqui no canal a respeito do autor. E hoje eu vou contar um pouquinho da minha trajetória, como eu conheci o autor, e um pouquinho sobre as 3 obras que serão apresentadas nos próximos vídeos. Então, como é que eu conheci o Amadou Ampatebá, né? Primeiramente, eu quero fazer uma observação. Lendo a obra do Amadou Ampatebá, eu percebo o quão importante é essa obra e, ao mesmo tempo, eu fico muito espantado porque o autor ele é muito pouco publicado aqui no Brasil. Eu não sei se isso se deve por uma questão aí editorial, né? Melhor dizendo, de direitos autorais. O Amadou Ampatebá ele tem uma porção de filhos, então pode ser que haja conflito entre eles na hora da publicação, mas o fato é que o autor ele é pouco conhecido e pouco lido no Brasil, pelo menos aí do grande público, tá certo? E como é que eu conheci, então, esse autor? Bem, eu estudava no centro de São Paulo, ali na República, e sempre que eu ia lá estudar, né, eu ia uma vez por semana fazer curso de língua, né, de língua francesa, não vou dizer em qual escola, mas vocês já devem saber de qual escola eu estou falando, e eu sempre passava por uma livraria muito antiga ali na República, que fica ficava na Barão de Itapetininga, porque essa livraria, infelizmente, ali da sua residência tradicional, teve que se mudar. Então, era livraria francesa, né? Eu sempre passava por ali, ia dar uma checada nos livros e ficava lendo algumas coisas, e tinha uma seção de livros que eram mais baratos, né? Que eram aqueles livros que estavam em promoção. Bom, quando eu estava passando então por lá, eu sempre acabava levando alguma pequena obra para poder ler no metrô, ou então no ônibus, e dessa maneira eu conseguia conhecer novos autores, né, de literatura e ao mesmo tempo estudar francês enquanto me divertia um pouquinho, enfim, pelas trajetórias aí que eu fazia pela cidade de São Paulo. Bom, um belo dia, não é? Lá na livraria francesa, eu me deparei com esta pequena obra aqui, Il n'y a pas de petite querelle, do Amadou Ampatebá. Primeiramente, eu fiquei indagado por conta do nome do autor, tá certo? Nunca tinha escutado falar, e por conta da capa, e também aqui, na pequena sinopse da contracapa, fala da importância desse autor, e logo que a gente abre o livro, na biografia, é mencionada, tem uma pequena biografia aqui, é mencionada a famosa frase, né? Na África, quando um velho morre, é como uma biblioteca que se queima. Na época, eu tinha já a ideia de fazer um projeto de mestrado a respeito da velhice na literatura. E essa frase, então, chamou muito minha atenção, e eu fiquei indagado, bom, o que será que o autor quer dizer com isso? Comprei o livro e aquilo que eu descobri aqui foi muito mais do que pequenos contos da savana, como estão escritos aqui. Foi tudo uma grande e vasta tradição oral e literária do oeste da África. Por quê? Porque, primeiro que eu não parei nesse livro, né? Eu então li esse livro e, de fato, no início desse livro, como vocês viram no início do vídeo,
dito aqui que esses contos eles têm muitas camadas de acordo com a idade e de acordo com a perspicácia do leitor, né? E relendo hoje esse livro, eu consigo entender várias coisas que estão muitas vezes disfarçadas pelas narrativas relativamente infantis e permeadas de muito humor que aqui são contadas. Então, é uma leitura muito agradável de ser feita, é uma leitura muito fácil de ser feita, mesmo no idioma original, né? No caso, não é o idioma original é pólio, mas o idioma original no qual ele foi transcrito, que foi o francês, né? Foi transcrito pelo Amadou Ampateba. O idioma pólio, se eu não me engano, ele é um idioma que não possui uma sistematização escrita oficial, tá? Posso estar falando bobagem, não, nunca pesquisei a respeito disso, mas, se eu não me engano, realmente não possui. Bom, e aqui então eu tive esse primeiro contato com a obra do Amadou Ampateba. E aí, inclusive, né, essa pequena obra, ela, a meu ver, seria uma obra a ser trabalhada nas escolas. No entanto, isso não é possível porque não existe uma tradução, não existe uma publicação. Eu acho que daria muito pano para manga se a gente lesse isso daqui nas escolas, certo? São obras, assim, encantadoras, realmente, e que nos permite realmente fazer uma série de interpretações e observar a quantidade de camadas que muitas vezes é possível encontrar em uma história que parece simples, parece boba, mas na verdade é recheada de muitos ensinamentos. Eu, então, deixei aqui para vocês, olha só, um pequeno presente, uma tradução de um dos contos que, a meu ver, traduz de uma maneira exemplar aquilo que o Amadou Ampateba chamou de tradição oral na cultura africana do Oeste, sobretudo aí do povo polo ao qual ele pertencia, que é o rei que queria matar todos os velhos. O link para o conto está aqui na descrição do vídeo, vocês podem dar download aí, beleza? Espero que vocês curtam e se divirtam e aprendam bastante, porque, enfim, né, o conto permite isso. Deixem aí então nos comentários quem leu, o que achou, enfim, se gostou, se não gostou. E aqui fica uma dica aí para as editoras, se é que alguma editora vai nos ver. Publiquem isso aqui, pessoal, tentem publicar, isso aqui é muito legal, é muito divertido e todo mundo tinha que estar lendo isso daqui nas escolas, em casa, na cozinha e em todo lugar. Bom, então, o Amadou Ampateba, ele é esse autor que procura fazer essa recolha, né, recolher esses contos, transcrevê-los, explicá-los e, de alguma maneira, através da escrita, tentar preservar aquilo que trata-se de uma tradição oral. Num próximo vídeo, eu vou tratar com vocês aqui a respeito daquilo que ele chama de tradição viva. Trata-se de um texto do Amadou Ampateba, onde ele discute esse conceito de tradição viva, discutindo como, na África, a tradição oral ela ocupa aquilo que para nós aqui, enfim, seria aí a escrita e, sobretudo, a transmissão de conhecimentos através da leitura, tá? Ele vai dizer realmente que a oralidade na África é o meio pelo qual na África, quando eu estou falando, sempre que eu fizer referência aqui à África, eu estou falando da África Ocidental, ali mais especificamente do povo Pole, né, o povo Fula, como foi traduzido aqui no Brasil. Apenas um livro do Amadou Ampateba foi traduzido para o português, que é o Amokel Ankulel, né, Ankulel, a criança Fula, né? O Paul, né? Que é a designação em francês do povo ao qual o Amadou Ampateba pertence, acabou sendo traduzido aqui para Fula, e tem outras designações também, mas agora não me vem à mente essas outras designações. Enfim, ele diz então que a tradição oral, né, africana, ela é responsável aí pela transmissão do conhecimento. Então, trata-se, né, não somente de um modo de diversão, de um meio pelo qual as pessoas conseguem se entreter. Não, é a forma como esse povo transmite conhecimentos de matemática, de filosofia, de moral, de geometria,
de geografia e por aí vai, né? Então, realmente, a tradição oral, ela é a transmissão do conhecimento. A transmissão do conhecimento que se dá de geração para geração, tá certo? E, bom, como é que essa transmissão oral se dá? Ela se dá sob que forma? Se dá sob a forma de contos, de fábulas, de lendas, de mitos, de narrativas épicas, e são essas fábulas, esses contos, esses mitos, essas narrativas épicas que o Amadou Ampateba transcreve e procura explicar. Aliás, ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz o seguinte, né? Num dado momento em que ele estava vendo um padre pregando o evangelho, né? Lendo ali parábolas bíblicas, ele percebe que o povo da África, né? Era mais parabólico do que o próprio povo cristão. É estranho falar parabólico, né? Mas o que isso significa? Significa que o povo africano, ele transmitia seus conhecimentos de forma muito mais metafórica do que o próprio povo cristão. O Amadou Ampateba também escreveu muita coisa a respeito de religião. Ele tem um livro muito interessante chamado Jesus visto por um muçulmano. Mas isso não vem ao caso agora. O que é interessante de se observar nessa frase do Amadou Ampateba? Que ele deixa evidente que a tradição oral, por não ser uma tradição de registro escrito, não trata-se, por sua vez, de uma tradição de menor complexidade, mas de uma tradição de complexidade tal qual a tradição branca e cristã, não é, a qual nós pertencemos, e escrita, tá certo? Que tem como meio de transmitir seus conhecimentos através da escrita. Uma vez que ele consegue perceber que a cultura a qual ele pertence elabora seus pensamentos de forma ainda mais metafórica e alegórica do que o próprio povo cristão. Enfim, aqui uma breve anedota aí do Amadou Ampateba que consta em um documentário, tá certo? Ele na verdade, é uma entrevista que talvez essa entrevista eu até coloque aqui com uma legenda em português mais para frente, tá legal? Enfim, depois então de ler Il n'a pas de petite querelle, eu voltei lá na livraria francesa e falei para o livreiro, né? Eu até tenho uma história curiosa lá sobre a livraria francesa, mas eu conto num próximo programa, num próximo vídeo. Deixa eu ir rápido aqui para que não fique tão longo. E aí eu falei, puxa, você tem mais obras do Amadou Ampateba? E aí eu tive que abrir o bolso, né? Porque essa daqui, como eu falei, eu paguei acho que R$ 12 nela, R$ 15, era realmente baratinha, né? Dava para comprar tranquilamente e garantir aí uma belíssima leitura, né? E aí ele me apresentou outras duas obras que tinha lá, que estavam na livraria. Os contos iniciáticos Paul, isso aqui tinha que ser publicado no Brasil, isso aqui tinha que ser traduzido e publicado, porque aqui a gente tem a origem cosmogônica do povo Paul, né? Depois eu vou falar de algumas outras obras que, a meu ver, deveriam ser publicadas aqui no Brasil também, mas o que a gente tem aqui, né? Olha que interessante também, né? Um dado aqui editorial. Vocês sabem que o sumário nos livros franceses, eles sempre ficam aqui no final do livro, né? Eles não ficam no começo. Por quê? Porque sim, né? Não tem uma razão de ser. Bom, o que a gente tem aqui? A gente tem a compilação de duas grandes histórias, digamos assim, né? Tem a Nigedo de Wale, não sei exatamente como pronuncia, porque é uma palavra africana, a mãe da calamidade. Então tem a genealogia mítica, né, dessa mãe da calamidade, que seria responsável pela derrubada do povo Paul do paraíso, né? Um local onde tudo era fornecido pela natureza de forma muito sem nenhum esforço, de forma muito tranquila, né? Bom, a narrativa do local utópico mítico, né, de origem do povo, que era Eli e Ioiô, e a grande narrativa de Bawanye, Bawande, não sei pronunciar esse idioma, muito difícil, o homem de bem,
e o Bagumawel, a criança predestinada. E por fim tem um grande conto iniciático, que é um conto aí pedagógico, né? Todos os contos têm um valor pedagógico para a cultura poli, mas o Kaidará é realmente o grande conto iniciático. Eu vou falar detalhadamente dele, que é a última história desse livro, tá certo? Inclusive a introdução do vídeo é um preâmbulo do Kaidará, o qual eu vou contar aqui para vocês a história num próximo vídeo. Então, Os Contos Iniciáticos foi o segundo livro que eu li aí do Amadou Hampâté-Bâ. É um livro sensacional. Inclusive, a cosmogonia do povo poli nos remete muito a uma cosmogonia dos gregos, né? Tudo começa num vazio absoluto, né? Mas é um vazio com uma característica, com uma existência ontológica, né? Então, isso é muito interessante. E se a gente muitas vezes lê na escola a origem cosmogônica dos gregos, por que não ler do povo poli, não é verdade? Bom, e por fim, nós temos aqui, eu li O Estranho Destino de Van Gran, né? Ou Van Grin, se vocês preferirem. É um livro extremamente premiado. É uma narrativa aí do Amadou Hampâté-Bâ, que conta a história de um sujeito do próprio Mali que, enfim, vai se relacionar aí com o colonizador. E aqui a gente tem uma história do Amadou Hampâté-Bâ explorando o que foi a colonização francesa para essa cultura do povo poli. Bom, pessoal, eu vou tratar então dessas obras de maneira mais detalhada no próximo vídeo. Vou conversar com vocês a respeito de cada uma delas. Em um vídeo eu vou falar especificamente dessas duas aqui, Il n'y a pas de petite querelle e Contos Iniciáticos Poli. Vou falar do Kaidará e leiam aí, né, O Rei que Queria Matar Todos os Velhos, que eu deixei aí traduzido para vocês. E no terceiro vídeo, especificamente deste livrinho aqui e também do texto Tradição Viva do Amadou Hampâté-Bâ. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham aí curtido conhecer um pouquinho desse autor tão sensacional. Espero que alguém publique isso em breve, e se você curtiu o vídeo, deixa aí a sua curtida, compartilha com o amigo, com o inimigo também, com todo mundo, para que esse vídeo viralize na internet, o Rebu Literário fique extremamente conhecido e alguém decida publicar o Amadou Hampâté-Bâ e peça para que eu traduza uma obra dele. Não, mentira, eu não iria traduzir uma obra dele. Imagino que alguns especialistas aí no Brasil certamente fariam essa tradução de uma maneira exemplar. Mas então é isso, pessoal. Curta, comente e compartilhe. Eu volto numa próxima. Um beijo grande para todos e até mais.